Bom, tendo sido definido, né, exatamente o que é a polarização, né, de um certo material, né, a gente fez isso na última aula, vamos agora exatamente para o tópico das cargas de polarização, ok? Na prática, né, as cargas de polarização, elas não são coisas, né, não são objetos que a gente precisava necessariamente introduzir para poder dar continuidade aqui ao nosso curso, né, nessa aula 4 de campos elétricos em meios materiais. A questão é que as cargas de polarização elas são muito convenientes, né? Elas facilitam muito o problema, porque a gente pode analisar exatamente o comportamento de campo elétrico gerado por um corpo polarizado de uma maneira equivalente à gerada por cargas elétricas propriamente ditas. Isso facilita muito a descrição e é por conta disso que a gente vai colocar esse tópico aqui, que ele é extremamente importante. Então vamos lá, só para contextualizar, a gente, enfim, eu cheguei a comentar com vocês, né, qual era a definição de polarização, e a gente sabe, né, que como a polarização é uma densidade de momentos de dipolo, e que momentos de dipolo geram campos elétricos, então a gente pode usar, né, uma ideia, né, o nosso objetivo é meio que usar um princípio da superposição, né, para poder falar exatamente qual que é o potencial e, por consequência, qual que é o campo elétrico e tudo gerado por um objeto polarizado qualquer, ok? No caso, eu vou responder a pergunta qual que é o potencial eletrostático gerado, né, por um material polarizado, né? Por quê? Porque calcular o potencial elétrico, né, o potencial eletrostático é bem mais simples que calcular o campo elétrico, né, e eles têm exatamente a mesma informação, ok? Já que a gente ainda está no contexto da eletrostática. Então vamos lá, qual que é a nossa ideia? Né? Imagina que aqui a gente tem um material qualquer, que eu vou representar por esse cara daqui, imagina que aqui a gente tem um material qualquer. Okay? E aí esse material ele possui um certo momento de dipolo P. Okay? Ele tem um momento de dipolo, naturalmente, certo? Imagina que esse cara daqui é constituído por vários carinhas que possuem um certo momento de dipolo, certo? Eles não precisam estar todos alinhados, mas enfim. Imagina que quando você some todos esses caras, dê um momento de dipolo resultante, né, que vai ser, por exemplo, sei lá, um cara desse jeito. Aqui não interessa muito, ok? O que interessa é o seguinte, imagina que dado que esse cara daqui é polarizado, o que a gente quer saber é como é que vai ser o campo elétrico, né, gerado, qual que vai ser a contribuição eletrostática gerada por esse cara em algum ponto qualquer do espaço. Então vamos pegar um ponto qualquer do espaço como referência, ok? Mas eu poderia ter pegado qualquer outro, ok? A nossa descrição vai ser feita em termos, né, de um ponto R arbitrário, ok? Depois o que a gente faz? O que a gente faz é vamos definir um certo sistema de coordenadas, ok? Então vamos definir um sisteminha de coordenadas aqui, desse jeito daqui, certo? Que eu vou colocar, mas aqui lembrando, é tudo arbitrário. Okay? Então vamos definir um sistema de coordenadas desse jeito aqui. Aqui nosso x, y, z. Ok? Eu nem vou desenhar esse x, y, z. De forma que, qual que vai ser a ideia? Né? A gente sabe que ó, esse cara daqui, né, esse material possui um momento de dipolo total, porque ele é composto de vários pequenos momentos de dipolo. E a gente sabe que para esses vários pequenos momentos de dipolo, o potencial gerado vale quanto? Vale P, produto escalar com R, dividido por 4πε0 R quadrado, ok? Quem que é esse P, quem que é esse R, só para a gente contextualizar aqui, porque como eu comentei na última aula, esse P não é exatamente esse. Então vamos lá, essa expressão ela vale para dipolos, né, pontuais, dipolos ali localizados, não para um corpo que é um somatório de momentos de dipolo, ok? Por conta disso, qual que é a ideia, né? Como é que a gente usa essa expressão? O que a gente faz é o seguinte, esse cara daqui, o que a gente faz é, a gente vai pegar um certo volume dV, aqui, certo? Um volume tão pequenininho, né, que a gente dá o nome dele de dV, e ele é tão pequeno que aqui dentro dele vai ter um momento de dipolo, ok? Vamos supor que seja esse cara daqui, e esse momento de dipolo eu vou chamar ele de dP, ok? Porque afinal de contas, esse P é o momento de dipolo total, né? E ele é feito da superposição de todos os momentos de dipolo desse material. Então se eu pego um volume muito pequenininho, eu vou ter um momento de dipolo muito pequenininho, certo? Então, como é que a gente faz? Qual que é a lógica dessa nossa descrição? A lógica é, bom, esse nosso ponto, a gente quer calcular qual que vai ser o potencial gerado, né, a um ponto que está indexado pelo vetor R, ok? Esse cara daqui, que é exatamente o vetor que está varrendo o nosso material, certo? Todas as contribuições, se vocês se lembrarem, é o nosso vetor R'. E aqui, né, claro, esse vetor daqui é exatamente o nosso vetor R cursivo, ok? Esse daqui é o nosso vetor R cursivo. Então, obviamente, a gente tem que adaptar essa expressão para esse nosso contexto. Então, primeiro, vamos lá, como é que a gente faz para adaptar isso? Primeiro, né, o potencial que a gente pode calcular por essa expressão, na verdade, é um dV, é o potencial gerado, né, somente por um desses carinhas daqui, né, que é para onde a expressão vale. Então, né, por conta disso, vamos lá, quais são as alterações que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, né, esse R que aparece é a distância com relação ao nosso momento de dipolo que a gente está analisando. Então, esse cara daqui, ele tem que ser quem? Ele tem que ser o nosso R cursivo. Então, aqui é R cursivo chapéu e aqui é R cursivo ao quadrado.
Segunda diferença, qual que é o momento de dipolo desse carinha? O momento de dipolo desse carinha é um dp, ok? Então, o que a gente vai ter que fazer? Esse cara daqui não é o p, e sim um dp. Ok? Então, esse cara daqui é um dp. Então, vamos lá. Esse aqui é o potencial gerado por esse cara. Se eu quero saber qual que é o potencial gerado nesse ponto por todo esse conjunto aqui, por todo esse material, o que a gente faz? Princípio da superposição, certo? O potencial de uma distribuição de cargas é a soma dos potenciais gerados por cada um daqueles caras, ok? É aqui, inclusive, de momentos de dipolo. Então, qual que vai ser o potencial total? Vai ser a integração desse cara, ok? Então, eu vou escrever esse cara daqui como 1 sobre 4π ε0, integral de R cursivo, produto escalar com dp, dividido por R quadrado. Mas, bom, como esse nosso material ele é um sistema contínuo, a gente sabe que a gente pode escrever essa expressão em termos não do momento de dipolo desse carinha, mas em termos da polarização, que é exatamente, né, uma densidade volumétrica de momentos de dipolo. Né? A gente define esse cara aqui como sendo o quê? Como sendo dp/dv, certo? É o cara que te fala como é que é a distribuição de momentos de dipolo ao longo desse cara. Da mesma forma que uma densidade de carga te fala qual que é a distribuição de cargas ao longo, né, do volume. Então, por conta disso, a gente pode escrever o nosso potencial como sendo o quê? 1 sobre 4π ε0, integral de R chapéu dividido por R quadrado, produto escalar com P, integrado no volume. E claro, né, aqui, né, só para relembrar, né, para poder deixar a coisa ainda mais, enfim, para poder deixar tudo escrito bonitinho, essa integração daqui, né, só para poder deixar claro, esse cara daqui, ele é calculado no ponto R', e esse cara daqui é um dv', ok? Porque, relembrando, né, se a gente quer saber o momento de dipolo aqui, a gente tem que pegar a densidade nesse ponto daqui, né, que é no ponto R', né, que varre o material. E a nossa integração é no volume, então, né, claro, o nosso ponto R está fixo. Então, a nossa integração vai ser feita nas variáveis que tem linha, por isso que eu estou colocando linha aqui, ok? Só para poder ficar condizente com as notações, né, e deixar bem claro onde é que a integração vai ser feita, quais são as coordenadas e por aí vai. Ok? Num ponto de vista matemático, essa expressão basta, ok? Por quê? Essa expressão daqui me fala exatamente, dada a polarização de um material, qual que é a influência que ele vai gerar no ambiente. Percebeu que é exatamente isso que a gente tinha perguntado, ok? Como é que um corpo polarizado vai produzir exatamente campos elétricos, né? Ou potenciais elétricos, né? A pergunta é equivalente no espaço. Matou o problema, a gente tem aqui a nossa solução. Porém, apesar de que essa expressão matematicamente basta, a gente pode tirar umas ideias dela muito interessantes, que facilitam bastante, né, que é exatamente retirar dessa noção o que a gente chama de cargas de polarização. E entender esse potencial como sendo um potencial gerado por cargas, e não por momentos de dipolo. Okay? E essas cargas, claro, vão estar relacionadas à polarização. Isso é relevante porque se a gente conseguir reduzir esse cara de alguma forma às noções que a gente tem já de potenciais gerados por cargas pontuais, tudo que a gente já carregou até o momento serve, certo? Fica sendo útil. Sem contar que cargas são escalares, né? Momentos de dipolo são vetores, então a descrição, né, dos campos gerados por cargas é bem mais simples do que do campo gerado por momentos de dipolo, certo? Só por conta disso já valeria a pena tentar mexer um pouquinho nessa expressão. Como é que a gente vai fazer para poder adaptar essa expressão e tirar exatamente as informações que a gente quer? A gente vai usar o seguinte, reparem esse cara daqui, olha. R chapéu dividido por R quadrado. A gente pode escrever esse cara de uma maneira mais adequada. E para motivar como é que a gente vai escrever, é só vocês pensarem o seguinte. Pensa numa carga pontual, ok? Pensa numa carga pontual. Quanto é que é o potencial gerado por uma carga pontual? O potencial gerado por ela não é 1 sobre 4π ε0, valor da carga dividido por R quadrado. Perdão, por R quadrado não, dividido por R. Além disso, a gente sabe que se eu quiser calcular o campo elétrico dessa situação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer menos o gradiente de V. Ok? Então, a gente sabe que o quê? A gente sabe que o nosso campo elétrico, quando a gente tira o gradiente de V aqui, vai dar quanto? Vai dar 1 sobre 4π ε0, né, quando a gente tira menos o gradiente de V, que dividido por R quadrado na direção R. Agora, olha só, vamos escrever essa expressão explicitamente, ok? Esse cara daqui é o campo elétrico. Ele é igual a menos o gradiente de 1 sobre 4π ε0, carga dividido por R, cursivo, ok? Aqui eu simplesmente reescrevi, né? Só que de uma forma, eu simplesmente escrevi o campo é igual o menos gradiente potencial, utilizando o nosso potencial do campo de uma carga pontual, o nosso potencial de uma carga pontual. Agora, olha só, 1 sobre 4π ε0 com Q, 1 sobre 4π ε0 com Q. A partir daqui, qual que é a informação que a gente tem? A gente tem que R cursivo dividido por R quadrado pode ser visto como sendo o quê? Como sendo menos o gradiente de 1 sobre R.
Por conta disso, a gente pode substituir essa expressão por essa daqui. Porém, fazer essa substituição desse jeito, sem fazer nenhuma adaptação, ainda não é estratégica para a gente. Por quê? Pelo seguinte, perceba o seguinte, olha, qual que é a definição de gradiente, ok? Se vocês forem parar para pensar, é o seguinte, essa expressão daqui, quando a gente escreve essa expressão do potencial e essa expressão do campo, o que a gente está escrevendo é qual que é o campo em um certo ponto do espaço. Quando a gente faz isso, a gente não indexa o ponto do espaço com que a gente quer saber o campo ou o potencial com a coordenada R, certo? Com a coordenada sem linha, a gente faz isso, certo? Por conta disso, para a gente tirar o gradiente do potencial e obter o campo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o gradiente com relação às coordenadas definidas por R, ok? A gente tem que fazer com relação a esse cara. Então, esse nosso gradiente é com as coordenadas x, y e z, né? Derivada com relação a x na direção x, em relação a y na direção y, mais em relação a z na direção z. E não com as coordenadas x', y' e z', que são as coordenadas que indexam o ponto, ok? O que na verdade é bem entendível, certo? A gente tem que fazer, obviamente, o gradiente no ponto, dado que a gente tem o potencial em um ponto, o campo elétrico naquele ponto é o gradiente naquele ponto, e esse ponto é indexado por esse cara, então a gente tem que fazer em termos dessas coordenadas. Exatamente por conta disso que fazer a substituição desse cara por esse não vai ajudar tanto. Por quê? Porque olha só, tudo bem, eu posso escrever esse cara em termos da derivada de alguma coisa. Porém, toda vez que a gente tem uma integral e a gente consegue escrever um dos integrandos, né, uma parte do integrando como sendo a derivada de alguma coisa, isso só é útil quando a gente pode fazer uma regra, uma integração por partes. Toda vez que a gente tem alguma derivada dentro da integração, mas que deriva somente uma parte, a gente sempre pode fazer uma integração por partes, usar uma regra do produto para facilitar a nossa integral. Porém, perceba que se eu simplesmente troco esse cara por esse, eu estou integrando nas coordenadas linha e eu estou derivando nas coordenadas sem linha. Então significa que essa derivada que vai aparecer aqui dentro, ela pode sair da integração, porque as integrações não estão sendo feitas nessa derivada. Então não tem regra do produto, né? Não tem integração por partes para eu fazer. Seria interessante eu fazer uma substituição dessa se o gradiente aqui fosse um gradiente linha. Porque se fosse um gradiente linha, eu teria uma derivada com relação às coordenadas linhas e eu estaria integrando em relação às coordenadas linhas. Então aí sim eu poderia fazer uma regra do produto, né, e fazer uma integração por partes. Mas é possível fazer isso. Por que é possível fazer isso? Pela definição que a gente tem do R, ok? Vamos lá, toda vez que a gente escreve esse tipo de situação, né, como é que o R é definido? O R, o nosso R cursivo, ele não é definido, né, o nosso R cursivo, ele não é definido como R menos R'. Esse cara daqui é a mesma coisa da gente falar que o nosso vetor R, quando a gente escreve em coordenadas, ele vai ser o quê? X menos X', Y menos Y', Z menos Z'. Ok? Naturalmente. Agora, olha só, esse gradiente daqui, o que ele é? Ele é derivada com relação a x na direção x, mais derivada com relação a y na direção y, mais derivada com relação a z na direção z. Agora vamos lá, se eu pegasse essa mesma expressão e trocasse o gradiente pelo gradiente linha, o que iria acontecer? Quando eu fosse fazer o gradiente linha de 1 sobre r, eu estaria derivando agora com relação às coordenadas linha. Ok? Agora, olha só, se eu derivar com relação a x', y', z', vocês concordam que a única diferença, dado que o nosso r cursivo é isso, é que vai aparecer um sinal de menos? Porque, olha só, quando a gente faz o gradiente de 1 sobre r, imagina que eu faço o gradiente de 1 sobre r, só que eu vou calcular esse gradiente só na direção x, ok? Só para poder ficar mais simples do raciocínio, ok? Esse cara daqui é o quê? Esse cara daqui é derivada com relação a x da função 1 sobre r. Para resolver esse cara, a gente usa a regra da cadeia, certo? Como é que é a derivada em relação a x de 1 sobre r? É derivada de 1 sobre r, que vai dar menos 1 sobre r quadrado, vezes derivada do r com relação a x. E quem que é o r? O r não pode ser escrito como raiz de x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado. O r não é exatamente esse cara? Por conta disso, olha só, a derivada de r com relação a x não vai ficar 1 sobre 2 vezes essa raiz, vezes derivada do que está dentro com relação a x, que vai dar o quê? Esse cara daqui vai ficar 2 vezes x menos x', agora vezes derivada do que está dentro, derivada de x, vai ser simplesmente
1, ok? Então, né, se a gente for analisar, aqui no caso, se eu fosse pegar a componente y, a componente z, ia dar a mesma coisa. Se eu pegasse a componente y, aqui ia ficar y menos y', z ia ficar z menos z', o raciocínio é o mesmo. Agora, olha só, se a gente troca o gradiente pelo gradiente linha, aqui ia ficar derivada com relação a x', aqui ia ficar derivada com relação a x', certo? Aqui, né, obviamente, x'. E na hora que eu fosse derivar com relação a x', quando eu fosse derivar esse cara aqui dentro, eu teria que derivar com relação a x'. Então, ao invés de ficar 1, ia ficar menos 1. Então, o que ia acontecer? Cada componente desse cara daqui ia inverter o sinal. Então, só ia dar um sinal de menos diferença. Ou seja, se R cursivo chapéu dividido por R quadrado é igual a menos o gradiente de 1 sobre R, sendo que esse gradiente é feito nas coordenadas sem linha, se eu quiser escrever esse cara nas coordenadas linhas, o que eu faço? Eu tiro esse sinal de menos, ok? E aí sim, quando eu pego este cara e substituo nessa expressão, aí sim eu tenho vantagem. Por quê? Porque eu vou estar tirando derivadas nas mesmas coordenadas que eu estou integrando. E aí eu posso fazer regras do produto, né, para fazer uma integração por partes e obter realmente um resultado, né, uma expressão mais vantajosa de se trabalhar. Okay, eu fiz tudo isso aqui só para, enfim, caso alguns de vocês não tenham exatamente essa noção de que só ia trocar de sinal, né? Mas enfim, eu imagino que para todo mundo agora o raciocínio tenha sido mais claro, né? Então, bom, né, dado isso, vamos pegar essa expressão e ver o que a gente pode mexer, ok? Então, ó, a gente vai usar a expressão do potencial, que é esse cara daqui, e a gente vai substituir, né, o nosso R chapéu por R quadrado por essa expressão daqui, né? Logo, qual vai ser o potencial que a gente vai encontrar? Vai ser 1 sobre 4πε0 integral de, aqui vai ficar gradiente linha de 1 sobre R cursivo, produto escalar com P em R', integrado em V', certo? Integrado no volume. A regra do produto, que vai resultar em uma das partes dessa expressão, né? Aí tem que, enfim, isso aí tem que saber exatamente das regrinhas, né, de cálculo vetorial, vai ser o quê? Vai ser divergência de P dividido por R. Quando a gente faz esse cara daqui vai dar o quê? Esse cara aqui vai dar gradiente, né? Aqui, claro, né, que é tudo linha, então, gradiente linha de 1 sobre R, produto escalar com P, mais 1 sobre R, divergente de P. Ok? Então, aqui no caso, né, divergente linha. Então, a gente tem essa expressão. Logo, se esse cara daqui é o cara que apareceu pra gente, eu vou substituir esse cara por essa expressão menos essa expressão. Logo, qual que vai ser a nossa expressão? Né? A nossa expressão aqui agora nova do potencial vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 4πε0. E perceba que agora a gente vai ter duas integrações, ok? Então vamos separá-las aqui com um colchete. Então a primeira integral vai ser integral no volume, né, desse cara daqui, divergente de P dividido por R, integrado no volume. Okay? Lembrando, né, aqui eu não vou ficar escrevendo esse R linha, né, mas lembrando, toda vez que aparece o P, ele é calculado, claro, em R linha, ok? Então, enfim, aqui vai ficar menos, né, por conta desse cara que vai para o outro lado. Integral também no volume de 1 sobre R, divergente linha de P. Isso, claro, né, tudo integrado no volume. Então, a gente tem essa expressão daqui. Agora, olha só, né, essa expressão daqui, ela pede para a gente escrever ela de outro jeito. Aqui a gente tem uma integral no volume da divergência de um campo vetorial, certo? Pelo teorema de Gauss, esse cara daqui é igual a quê? Esse cara daqui vai ser a integral do vetor que está sendo tirada a divergência, né, produto escalar com dA. Sendo que esse dA daqui, essa integração na superfície, né, ela vai ser feita na superfície delimitada pelo volume que a gente está calculando, né, aqui a nossa expressão, ok? Então, a partir disso, né, a gente consegue escrever o nosso potencial como sendo 1 sobre 4πε0, né, aí aqui duas expressões. Então, aqui vai ter integral de superfície. Então, integral de superfície de 1 sobre R, P, produto escalar com dA, ok? Que aqui eu vou escrever P, N, dA, ok? Sendo que esse N daqui é exatamente o vetor normal à superfície, ok? Eu estou usando a definição do dA vetor, né? Eu estou separando aqui esse cara. E aqui vai ficar menos integral de 1 sobre R, divergente linha de P, ok? Tudo isso aqui integrado no volume. Essa expressão daqui vai ser a expressão que vai ser útil para a gente. E vocês vão ver como é que ela vai ser útil para a gente quando a gente renomear alguns desses termos que estão aqui dentro, ok? Eu vou fazer o seguinte, esse cara daqui, P escalar com N, eu vou chamar ele de um sigma P, ok? Vocês vão entender por quê. E esse daqui, olha, essa menos divergência de P, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar aqui de um
ρP. Antes, né, aqui, claro, é um dA' e um dV', né, eu não posso esquecer desses caras, sempre relembrando, essas integrais são feitas sempre nas coordenadas linhas, ok? Mas olha só, definindo esses caras, a gente consegue escrever nosso potencial como sendo o quê? 1 sobre 4πε0, e aí sim a gente vai fazer a análise. Olha só, primeira integral na superfície de sigma P dA' dividido por R cursivo, mais, né, porque o menos fez parte da definição do ρP dV' dividido por R cursivo, ok? E essa expressão daqui, que vai ser a expressão que a gente vai analisar, vai ser a expressão importante, que vai facilitar muitas análises, né, enriquece aqui a nossa análise aqui de meios materiais, que é o seguinte, esse cara daqui, a gente chegou nessa expressão partindo de quê? Partindo do potencial gerado por momentos de dipolo, ok? E qual foi a expressão que a gente chegou? A gente chegou na expressão gerada por distribuições de carga, certo? Porque olha só, o que são essas expressões? 1 sobre 4πε0, sigma dA dividido por R, certo? Se vocês forem reparar, esse sigma, ele realmente tem densidade, ele tem unidade de densidade superficial de cargas, esse ρ tem unidade de densidade volumétrica de cargas. Perceba que aqui está falando que o potencial gerado por um corpo polarizado, com polarização P, ele é idêntico ao potencial gerado, né, ou por consequência toda a parte eletrostática é idêntica à gerada por dois sistemas, um com densidade superficial, sigma P de cargas, e outro com densidade volumétrica, ρP, certo? Esses caras aqui são os que a gente chama das densidades de polarização. Então, sigma P e ρP são os que a gente chama de densidades, né, de polarização. Se esses caras são densidades, né, nada me impede de calcular, por exemplo, quanto é que vai ser esse cara daqui, né? Que vamos integrar essas densidades nas regiões onde elas são definidas. Toda vez que a gente integra a densidade de carga nas regiões onde elas são definidas, vai dar o valor da carga, certo? No caso, essa carga daqui é exatamente o que a gente chama de uma carga de polarização, ok? Então, toda vez que vocês ouvirem falar carga de polarização, é desses caras que a gente está falando, ok? As cargas de polarização, elas são geradas, claro, pela polarização, né, de forma que o nosso sigma P, ele é definido como P, produto escalar com N, e o nosso ρP, ele é definido como menos divergente de P. Aqui eu não vou colocar divergente linha, por quê? Porque perceba que esse P é um P de R'. Então esse cara daqui está escrito em termos das coordenadas R'. Então aqui está falando tira o gradiente nas coordenadas que o seu P foi escrito, né? Então, claro, né, na hora de escrever aqui eu não preciso escrever necessariamente com esse linha, ok? Mas então perceba que esses caras aqui realmente têm unidade de densidade de carga mesmo, né? Mas aí vem uma questão importante. Ok, eles têm unidade de densidade de carga e tal, mas faz sentido físico a gente falar que esses caras realmente são cargas de polarização? Faz sentido a noção de carga de polarização? Esses caras fisicamente se comportam como densidades ou só no ponto de vista matemático? E aqui no caso a resposta é, eles têm comportamento físico como realmente densidades, ok? E para poder explicar isso, eu vou fazer dois exemplozinhos aqui bem rápidos, né, só para poder mostrar exatamente que esses caras são vistos como, né, como densidade de carga mesmo. Ok? Vamos supor que o seguinte, né? Aqui eu vou colocar dois exemplos, né? Obviamente isso não é uma demonstração, mas é só para vocês pegarem o feeling da coisa, ok? Imagina que a gente tenha exatamente um material que é desse jeito aqui, ó. Material desse jeito aqui. Imagina que nele tem uma polarização uniforme, ok? Que seja toda nessa direção daqui, por exemplo, ok? Imagina que a gente tem uma polarização aqui, assim. Então, o momento de polo total é para cá, e por conta disso, a nossa polarização ela é sempre aqui para a direita, ok? Então, imagina que o nosso P ele vai ser sempre desse jeito daqui, né? Se a gente for calcular o P, ele vai ter sempre o mesmo valor, ok? Aqui só para poder ficar claro, né? Só para poder ficar simples também. Então, P ele é constante, ok? Nossa polarização. Vamos lá, dado que esse cara daqui é a polarização, primeiro vamos analisar vamos com esse exemplo daqui, analisar a nossa densidade superficial, ok? Vamos lá, que está falando do P produto escalar com N. Vê se vocês concordam comigo. Olha só, o nosso P está na horizontal. Obviamente, qual que vai ser o N desse nosso material? O nosso N vai ser, né, nessas direções para cada uma dessas regiões. Certo? Esses caras aqui vão ser os nossos N's. Por consequência, eu acho que é óbvio para todo mundo que P escalar N nessas partes daqui da superfície, né, nessas extremidades aqui, tanto de cima quanto de baixo, vai dar zero. Porque eles são ortogonais, o produto escalar vai dar zero. Agora, se eu faço P produto escalar com N nessas partes daqui, dá diferente de zero. O que significa? Vamos analisar essa parte daqui, ok? Mas a gente poderia analisar essa daqui também, dá na mesma, né? Mas vamos analisar essa parte daqui. Se eu amplio essa parte, vamos lá, como é que a gente pode pensar nesse cara no ponto de vista microscópico? Vamos lá, se esse cara está polarizado, significa que bem aqui existem vários momentozinhos de dipolo, certo? Vários momentozinhos de dipolo.
Esses momentozinhos de dipolo podem ser interpretados daquela forma que eu tinha comentado com vocês, né? A gente teria algo do tipo assim, ó. Aqui a gente teria algo do tipo, né? Cargas, as cargas aqui, né? Vamos supor que a gente tivesse aqui as nossas cargas os átomos, né, que compõem esse material. E aí a nuvem eletrônica, ela estava um pouquinho deslocada, certo? Só como exemplo, a gente teria algo dessa forma daqui, ó. Certo? Cumprindo aquele nosso exemplo. Aí, como eu comentei com vocês, isso faz com que exista uma separação de cargas e, por consequência, vai fazer com que exista um, né, momento de dipolo para cada um desses caras, que vai ser exatamente esses caras daqui. E, enfim, né, e que é exatamente o reflexo dessa polarização. Agora, olha só, vamos lá, olha, sigma P vai ser igual a P produto escalar com N. Vamos pegar esse nosso exemplo. O N, ele está para cá, ok? Então, P produto escalar com N vai dar simplesmente módulo de P. Ok? Vai dar simplesmente módulo de P. Agora só, vê se vocês concordam comigo, né? Vamos analisar essa partezinha daqui específica, né, do material. Essa parte específica que eu vou falar que ela tem uma área A. Como esses caras aqui estão polarizados, como houve uma separação, vocês devem concordar comigo que em cima dessa área A existe um acúmulo de carga positiva. Certo? Eu acho que deve ser claro para todo mundo. Existe um acúmulo de carga positiva. Afinal de contas, as cargas negativas elas foram mais para dentro do material. Então, aqui em cima da superfície, né, exatamente aqui em cima, tem um acúmulo de cargas positivas. Vamos chamar essa carga acumulada nessa superfície aqui simplesmente de Q, ok? Nesse primeiro instante. Obviamente, vai ter uma relação entre essa carga e a polarização. Afinal de contas, essa carga aqui acumulada, né, na superfície só existe porque o material está polarizado, certo? Então, obviamente, vai ter uma relação entre esses dois caras. Que relação que vai ser essa? Bom, se nessa superfície daqui está acumulada uma carga Q, eu acho que todo mundo deve concordar comigo também que nessa parte daqui, ó, vai estar acumulada uma carga o quê? Vai estar acumulada uma carga menos Q. Não só isso, mas a carga menos Q e mais Q, elas estão separadas por uma distância. Que distância é essa? Vamos chamar essa distância de D. Agora, olha só, se eu tenho uma carga Q separada de uma carga menos Q a uma distância D, e essa distância ela é muito pequena, o que a gente tem aqui? A gente tem o dipolo dessa situação como um todo, certo? Qual que é o dipolo dessa situação? Né, o módulo do dipolo. O módulo do dipolo vai ser valor da carga vezes a distância entre eles. Aqui, no caso, eu posso fazer esse raciocínio porque, obviamente, né, esse dipolo total vai ser a soma dos dipolos de cada uma dessas moléculas. Obviamente, certo? E a soma e o dipolo de cada uma dessas moléculas vai ser a carga delas vezes a distância que elas estão, né, que vai ser D, mais a carga da outra vezes a distância que vai estar, mais a carga do outro vezes a distância que vai estar. Como todas elas são separadas à mesma distância D, vai ser simplesmente o somatório das cargas vezes a distância D. Por isso que esse conjunto todo aqui que eu desenhei, ele tem momento de dipolo Q vezes D. Agora, eu posso escrever esse cara em termos da polarização. A polarização não é exatamente o momento de dipolo por volume, certo? Se eu estou analisando uma região bem pequena aqui, e de fato eu estou, porque eu estou colocando como exemplo aqui exatamente esses átomos que estão saltados, todo mundo deve concordar comigo que o momento de dipolo contido nessa região, que é exatamente o momento de dipolo contido neste volume aqui, delimitado por essa área A e por esse cara D, vai ser quanto? O momento de dipolo também pode ser escrito como sendo polarização vezes o volume, que a gente está analisando. Quanto é que vale o volume? Vale A vezes D. Agora só que interessante, vamos tirar essa partezinha aqui, vamos fazer uma análise dessa segunda expressão. D corta com D, e por consequência, o que a gente obtém? Que a polarização vai ser igual ao quê? A carga dividido por área. Ou seja, o que é esse sigma P? Esse sigma P é carga dividido por área. Olha só, é exatamente a noção de densidade de carga. Quem que é esse Q? Esse Q não é exatamente a carga que ficou sobrando aqui do lado pelo fato de existir polarização? Essa densidade de cargas, ela está falando exatamente qual que é essa densidade de carga dessa superfície. O fato de ter polarização faz com que a superfície ela fique com uma carga, nesse caso aqui, mais positiva, certo? Afinal de contas vai ter uma separação. Então esse sigma P ele mede realmente a densidade desse cara daqui, realmente uma densidade superficial de cargas. E se eu pegasse essa outra região? Seria idêntico. A única diferença é que agora, né, se eu fosse analisar aquela região, as cargas negativas que estariam, né, exatamente em cima dessa parte. E a gente chegaria no mesmo resultado, só que com uma carga negativa. Mas você poderia estar me perguntando, ok, Felipe, mas você está calculando para um caso específico, né? Para o caso em que P e N são tangentes. E se não forem, né, tangentes, se eles não forem paralelos, né, eu ainda consigo interpretar esse cara realmente com essa densidade de cargas? E a resposta é sim. Né? E para poder deixar isso claro, vamos supor que a nossa superfície ela fosse inclinada, ok? Vamos supor que esse cara daqui fosse o nosso N. Okay? Quando a gente tem nenhuma polarização, como é que seria a situação? A gente teria aqui uma carga positiva e a gente teria aqui a nossa nuvem eletrônica distribuída uniformemente, tudo certo. Né? Aí a gente teria aqui nosso material, né, bonitinho, né, enfim, não teria nenhuma polarização, por conta disso não teria nenhuma carga de polarização. Agora, imagina que tem uma polarização para a direita. Vai acontecer aqui mesma ideia, certo? Vai ter uma microseparação aqui,
carga negativa, isso vai fazer com que apareça um momento de dipolo aqui, né, dado que a nossa polarização está para a direita. E aqui no caso, né, o nosso N é qual? O nosso N é para cá. Ok? Opa, nosso N é perpendicular à superfície. Agora, olha só, a direção do momento de dipolo, ela não te fala exatamente para onde a molécula está deformando. Então perceba que o fato do momento de dipolo estar para a direita está falando com que essa carga positiva, ela foi, né, no processo de polarização, ela foi um pouco mais para a direita. Se ela foi um pouquinho mais para a direita, perceba que o acúmulo de cargas que ela vai gerar aqui nessa superfície vai ser só uma das componentes desse arrasto para a direita, certo? A gente tem que pensar que a carga que está numa superfície, ela está logo acima da superfície. Então, na prática, a gente tem que pegar essa componente daqui. Okay? A carga ela foi na diagonal, mas ela contribui saltando para a superfície somente pela sua componente perpendicular exatamente à superfície. Okay? Ou seja, eu teria que pegar, exatamente para eu saber qual que é essa carga que está acumulada na superfície, né? Eu teria que pegar o quê? Eu teria que pegar essa polarização e pegar a componente dela perpendicular à superfície. Agora, o que significa pegar a componente perpendicular à superfície? Vamos lá, se o momento de dipolo está para a direita, pegar a perpendicular à superfície não é projetar esse cara exatamente aqui na normal. Agora, fazer essa projeção não é exatamente pegar a nossa polarização, né, que vai gerar essa carga a mais, e multiplicar pelo cosseno desse ângulo. E aí, nesse caso, o que seria P cosseno de θ? P cosseno de θ seria exatamente P produto escalar com N. Okay? Aqui eu fiz bem rapidamente, né, porque eu imagino que a ideia tenha sido clara, né? É só pensar aqui nos dois extremos, né? Quando a polarização está perpendicular ao N, a distensão das cargas positivas e negativas, elas vão ser ao longo daqui, por isso que elas vão ser na horizontal, né, nesse nosso exemplo. Por isso que aqui não teve nenhuma carga induzida, porque o acúmulo de cargas, a separação de cargas aconteceu na horizontal. Se aqui é 0 e aqui é P, então para qualquer superfície intermediária tem que ser algum valor intermediário, né, que é dado exatamente por esse cosseno. Mas enfim, aqui foi bem mais rápido, né? Eu imagino que por aqui tenha dado para entender e imagino que essa ideia da projeção seja clara para todo mundo. Mas enfim, isso daqui então no caso para a gente entender qual que é a ideia da nossa densidade superficial de carga de polarização. E quanto à densidade volumétrica? Será que é realmente possível interpretar esse cara como uma densidade volumétrica? E a resposta é sim, né? E vamos fazer exatamente essa análise. O que a gente quer mostrar aqui agora é que, dado, né, essa nossa densidade de polarização, esse cara realmente pode ser visto como realmente uma densidade de carga de polarização. Né? Qual que é a ideia? Né? Aqui deve ficar claro para todo mundo que essa densidade de polarização ela acaba surgindo quando o campo não é uniforme. Okay? Quando o campo é uniforme, igual nesse caso aqui que eu fiz, a divergência dele evidentemente é zero. Okay? Porque você está tirando derivadas exatamente do seu... da sua polarização. Aqui eu vou fazer a construção, né, de evidenciar que esse cara daqui realmente pode ser visto como uma densidade de cargas e tudo, para um exemplo específico. Né? Obviamente isso aqui não é uma prova, mas é só uma constatação. Né? Mas enfim, é só uma forma fácil de se ver isso, ok? Imagina que a gente tenha um corpo que seja assim. Ó. Imagina que a gente tem um corpo aqui, que a polarização ela seja desse jeito, ela seja radial, ok? Só por suposição, né? Só por hipótese. Imagina que ela seja radial. O que significa ela ser radial? Significa que cada moléculazinha está distendendo, né, radialmente. Então é como se se eu fosse desenhar aqui as nossas moléculas, né, aqui nesses caras todos, as nuvens eletrônicas desses caras iam distender como? Elas iam distender todos para dentro. Ok? E isso geraria exatamente um momento de dipolo, né, radial. Ok? Geraria esses caras aqui. Eu acho que é claro para todo mundo, né? Enfim, né? Aqui eu acho que não tem nenhuma dificuldade para poder perceber esse tipo de polarização que eu coloquei. Agora, olha só, eu imagino que para todo mundo seja claro que nessa superfície daqui vai existir uma carga de polarização, certo? Afinal de contas, olha só, existe polarização, a gente sabe que o N é para cá, ok? Então, vamos lá, o N da nossa superfície são esses caras daqui, certo? A gente sabe, eu acabei de falar que a polarização também está para cá, né? Também é radial. Por consequência, o que a gente sabe? A gente sabe que P, produto escalar com N, vai ser diferente de zero. E por consequência, como eu acabei de discutir, existe uma densidade superficial de carga de polarização, e aqui é evidente, né, pela polarização, né, que a densidade vai ser positiva. Agora, vê se vocês concordam comigo. Vamos supor que esse corpo ele era inicialmente neutro. Se ele é inicialmente neutro, obviamente ele também tem que continuar neutro. A gente não está colocando carga aqui, a gente só está polarizando o corpo. Agora, olha só, se esse cara é neutro, e aqui fora tem uma densidade de carga de polarização que é positiva, okay? Uma carga aqui de polarização que é maior do que zero, vocês devem concordar comigo que aqui no meio dessa esfera vai ter que ter carga negativa de polarização, ok? Por conservação de carga,
certo? Se tem carga de polarização positiva na extremidade, na parte interior dessa esfera também tem que ter carga negativa, né? Por obviedade. Qual que deveria ser, então, o valor da carga de polarização dentro desse material, então? Já que aqui na parte de fora, né, nessa borda, a gente sabe que vai ter carga positiva, né, de polarização. Bom, obviamente, esse cara daqui vai ter que ser a densidade, né, a integração de alguma densidade, né, que nem vou colocar esse ρP para não falar que eu estou roubando, integrado no volume, certo? Se eu pego exatamente qual que vai ser a densidade de cargas nesse cara daqui, obviamente se eu fizer essa integração, aqui tem que dar diferente de zero, porque a gente sabe que aqui tem carga nessa superfície, então obviamente a densidade aqui dentro tem que dar diferente de zero, obviamente. Agora olha só, se por obviedade a carga de polarização que fica aqui dentro tem que ser igual à carga de polarização que está na superfície, por um motivo óbvio, a gente sabe que essa integral tem que dar menos essa carga de polarização na superfície, ok? Naturalmente. E agora, esse cara daqui a gente sabe calcular. Esse cara daqui vai ser o quê? Integral de sigma p dA. Esse menos daqui, claro, por conta desse menos, ok? Agora, quem que é essa densidade? Essa densidade não é P produto escalar com N? Por conta disso, quanto é que vai ser a nossa integral de ρ dV', certo? Sendo que esse ρ vai ser exatamente a densidade de cargas aqui dentro, ok? E a gente sabe que ela tem que ser diferente de zero, né? Porque tem uma carga de polarização aqui na extremidade, então tem que ter alguma densidade, né, relacionada à carga de polarização aqui dentro. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos integral de P produto escalar com N dA. Agora, olha só, o que é NdA? dA não é um pedacinho infinitesimal de área dessa superfície, e N não é o vetor ortogonal à superfície. Então eu posso escrever esse cara simplesmente como dA, certo? É um pedaço de área vezes um vetor ortogonal. E por conta disso, esse cara daqui pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo menos integral de P produto escalar com dA. Agora, essa integração ela não está sendo feita em toda a borda do nosso volume, em toda a superfície? Então, eu não posso escrever esse cara daqui como sendo a integração, né, numa superfície fechada. Ou seja, eu tenho que a integral de uma coisa no volume é igual a menos o fluxo de uma coisa no bordo desse volume. Isso aqui pede para a gente usar o teorema da divergência, o teorema de Gauss, que relaciona esse cara com uma integral de volume, ok? Usando o teorema da divergência, o que a gente tem é a integral de ρ dV', e aqui, né, só para ser mais consistente, aqui eu teria que ter colocado dA', 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 né? Enfim, só para ser mais consistente. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos integral de... Esse cara daqui, né, pelo teorema da divergência, vai ser divergente de P integrado no volume. Agora, olha só, integrais feitas nos mesmos limites de integração, certo? Isso daqui tem que ser válido para qualquer volume que a gente pega. Consequentemente, né, qual que vai ser a densidade de cargas aqui dentro? Ela tem que ser menos, né, o gradiente, o divergente de P. Né, e que é exatamente aquele cara que a gente tinha obtido. Então, de fato, esse ρP, essa densidade volumétrica de cargas de polarização, ela realmente é uma densidade de cargas. Okay? Então, quando a gente escreve o potencial gerado, né, por um corpo polarizado desse jeito, a gente realmente pode trocar o corpo polarizado pelas suas densidades de cargas de polarização. Okay? Então a gente pode tratá-los realmente como se eles não fossem momentos de dipolo, e sim cargas, né? Só que aqui, claro, né, com densidades específicas dados, né, pelas densidades de carga de polarização.